Beleza, pessoal, tudo bem? E aí, sétimos anos, como é que vocês estão? Tudo bem, né? Tranquilo, comigo também está tudo tranquilo. Continuando o nosso conteúdo, né? Estamos trabalhando a região Centro-Oeste e estamos na nossa segunda aula do Centro-Oeste. Na primeira aula a gente falou bastante sobre o clima, né? E os recentes desequilíbrios do clima do Centro-Oeste, muito provocado pela devastação ambiental, especialmente do Cerrado e da Amazônia. Agora a gente vai seguir com vegetação, tá? A vegetação do Centro-Oeste. E eu coloquei um mapinha aqui para a gente dar os destaques iniciais aqui e localizar as principais vegetações da região. Tranquilo? Vamos lá. Essa aqui, ó, em amarelo, é a área de campos ou pampas. É uma área pequena, restrita, né? É uma incidência pequena. Portanto, não vai ser uma vegetação que a gente vai dar um destaque muito grande, justamente por ela ter uma presença pequena na região. Tranquilo? Nós demos esse destaque quando falamos da região sul, né? A gente trabalhou bastante campos ou pampas. Ok, eu tenho aqui nessa faixazinha aqui, ó, esse verdinho mais claro, né? Que é a área de Mata Atlântica, né? Não tem muita Mata Atlântica na região do Centro-Oeste, muito pequeno, muito pouco, né? Mas eu diria para você que a gente também já deu destaque da Mata Atlântica quando estamos a região sudeste, por exemplo, né? Então a gente já falou bastante, até mesmo na região norte, a gente falou da zona da mata, a gente conversou um pouquinho sobre Mata Atlântica também, né? Então essas duas são duas vegetações que estão, digamos, no nível de importância um pouco menor, né? Aqui para o Centro-Oeste, beleza? Essa de verde aqui, ó, esse verde aqui, ó, é a área de incidência da floresta amazônica. Sim, a floresta amazônica tem uma grande incidência aqui na região Centro-Oeste, especialmente no estado de Mato Grosso, especialmente no norte de Mato Grosso, né? Gente, obviamente a vegetação, ela não respeita os limites políticos, né? Portanto, a Amazônia invade, entre aspas, áreas do Centro-Oeste, beleza? Ocupando áreas do interior, do região norte, digamos assim, do Mato Grosso, beleza? E eu tenho aqui essa de roxo, que é a área de Pantanal, beleza? Pantanal, que é uma vegetação que a gente vai destacar bastante. Eu não vou falar de novo da floresta amazônica, porque eu já falei na região norte. Então as duas que eu vou falar em detalhes agora são as duas que a gente não estudou em detalhes ainda, que foram quem? O Pantanal, que é essa de roxo, que a gente vai destacar bastante agora, daqui a pouquinho, e essa aqui, ó, de marrom aqui, de marrom claro, de laranja, enfim, que é a área de Cerrado, tá? Então, essas duas, Cerrado e Pantanal, a gente vai estudar em detalhes, tá? Porque a gente não fez isso ainda e porque elas são típicas da região Centro-Oeste do Brasil. Então, a gente vai aproveitar e destacar bastante elas agora, beleza? Então, são quais? Amazônia, Cerrado, Pantanal, Campos e Mata Atlântica. E os dois destaques que a gente vai trabalhar e que vai cobrar isso em avaliações são quem? Pantanal e Cerrado, beleza? Vamos começar com quem? Vamos começar com Cerrado, tá? Cerrado, então, é a primeira que a gente vai destacar, depois a gente vai para Pantanal. Galera, grande biodiversidade, vegetação de pequeno e médio porte e floresta espaçada. A gente começa já destacando as características mais importantes, tá? Então, o Cerrado, ele tem, ó, gente, muita gente confunde isso aqui, ó. Acha que o Cerrado é tipo a Caatinga e sofre com uma seca e tem a questão da pequena biodiversidade. Não é bem assim. Ok, o Cerrado tem uma estação seca mesmo, tem mesmo. Inclusive, a gente até estudou no clima tropical, né? Quais são as estações do ano que são secas? Vocês sabem disso já. Quais são? São as estações do outono e do inverno. E as estações chuvosas é primavera e verão. Então, o Cerrado, ele tem uma época do ano que ele é seco, outra época que ele é chuvoso, né? Então, ele tem grande biodiversidade. Só que as árvores não são de grande porte. São árvores de pequeno e médio porte, várias espécies rasteiras e, é claro, é uma vegetação, uma floresta espaçada. Há espaços entre as árvores, beleza? Ok? Então, não confundir o Cerrado com a Caatinga, são coisas diferentes. A Caatinga é mais seca do que o Cerrado, né? Agora, obviamente, aquele problema do clima que a gente falou agora há pouco, na aula anterior, na primeira aula, ele vai afetar o Cerrado, né?
Então o cerrado ele vem ficando, entre aspas, mais seco mesmo, tá? Mas aí por um desequilíbrio ambiental, não por uma característica natural dele. Solos ácidos, isso é importante. O que é um solo ácido? Tem 3 tipos de solo aqui. O básico, o neutro e o ácido, beleza? O melhor, o mais equilibrado é o neutro, que ele consegue ser balanceado, tá? Então ele é o mais fértil, especialmente pensando na agricultura. Já o solo ácido e básico, eles têm, entre aspas, desequilíbrios. Então eles não produzem tanto, eles produzem menos, beleza? Então, o cerrado, por coincidência, ele tem solos ácidos. Esse é um problema, né? Do ponto de vista agrícola, não natural, beleza? Naturalmente falando, não há problema nisso. Então a questão para uso na agricultura, isso tem que ser resolvido. Isso é uma dificuldade. Inicialmente achávamos que a dificuldade era grande, que a gente não ia conseguir resolver isso. Com o desenvolvimento tecnológico, a gente foi vendo maneiras de resolver o problema, de transformar solos ácidos, que não têm uma produtividade muito boa, em solos neutros, que têm uma boa produtividade agrícola, né? E que solução foi encontrada? A calagem. É uma técnica agrícola chamada de calagem, que é a aplicação de calcário no solo, tá? Esse calcário corrige o solo ácido, que vai deixar de ser ácido e vai se tornar um solo neutro. Ideal para a produtividade agrícola. E é simples, cara. Você simplesmente joga calcário sobre o solo, tá? Eu vou te mostrar uma foto. Aqui, essa é uma foto. O caminhão está passando na lavoura aqui e está aplicando o cal no solo. Esse cal vai repousar no solo e gradativamente vai sendo absorvido, né? Chuvas e vento podem levar um pouco desse material, mas também podem facilitar a absorção dele, né? Então tem outra foto aqui, ó, do cal já repousado sobre o solo, né? E isso aqui vai neutralizar o solo, vai transformar o solo de ácido para neutro. Só para você entender qual a lógica disso. O calcário é uma substância básica. Se for uma substância básica, você pega o solo que é ácido e joga uma substância básica. Ele neutraliza. Essa é a ideia. Sacou? Gente, volta aqui. Fazer essa aplicação aqui, você acha que é complexo ou uma coisa fácil? Gente, é basicamente jogar cal no solo. É fácil, tá? Não tem dificuldade. E outra, o custo é baixo. Então a técnica da calagem foi uma ótima solução para a melhoria da agricultura na região. Por quê? Porque ela é uma técnica que melhora a produtividade do solo e ela é uma técnica de fácil aplicação, de custo baixo. Então foi muito importante, beleza? A calagem, né? E o avanço da agricultura e da pecuária no Centro-Oeste fez o que com o cerrado? Fez o quê? Ó, destruição em larga escala. Aproximadamente 50% da devastação, ou seja, só sobrou metade do cerrado, mais ou menos, tá? E todos os anos a parte de cerrado preservada diminui. Por quê? Porque a expansão agrícola continua, né? Ok? Foto do cerrado aqui, vem cá. Essa foto tirada na época de seca, tá? Na época de estiagem, né? Outono e inverno, beleza? Árvores aqui baixas, né? De pequeno e médio porte, bem espaçamento entre árvores, várias vegetações rasteiras, né? E aqui, olha que legal. Essa foto aqui o cara não acha que é cerrado, o cara acha que é outra coisa. De repente o cara pensa que é uma Amazônia, uma Mata Atlântica. Essa foto é do cerrado, por quê? É uma foto tirada da estação chuvosa, primavera e verão. Você não vai esquecer, o cerrado tem uma época do ano que chove bastante, ele fica assim, ó, tá? Aliás, gente, quando eu estiver falando sobre, na próxima videoaula, na videoaula número 3, não sei se vai ser na 3 ou na 4, agora estou meio na dúvida, mas eu vou falar de relevo e hidrografia. E aí vocês vão aprender um conteúdo muito importante do Centro-Oeste, que são os divisores de águas. Daqui a pouco eu te explico isso. Mas aqui é um exemplo disso, de um divisor de águas, tá? Então, cara, o cerrado é bastante chuvoso em uma determinada época do ano. E é por isso que ele tem grande biodiversidade, beleza? Ele é muito importante para a região do Centro-Oeste, do ponto de vista ambiental, beleza? Então a gente tem que não confunda
a Caatinga com o Cerrado, são coisas diferentes. Temos algumas semelhanças? Temos, mas são ecossistemas diferentes, beleza? A Caatinga é um ecossistema do sertão nordestino, de clima tropical semiárido, e o Cerrado é um clima tropical, não é um semiárido. É um clima que é seco em uma época do ano e muito chuvoso em outra época do ano, beleza? Tá esclarecido, turma, beleza? Ok. Aqui outra foto do Cerrado, também numa época de estiagem, né? Você vê que a vegetação se adapta, né, pessoal? Às condições de clima, de temperatura e umidade, né? Há uma adaptação. Beleza. Principais impactos ao Cerrado. Já falamos do principal, que é qual? A expansão da agricultura e pecuária. Quem é que se lembra aí do Arco do Fogo ou Arco do Desmatamento, passando do centro-oeste para o norte? Cerrado é vítima desse processo. Especialmente, gente, agronegócio da soja, latifúndios de soja e pecuária bovina extensiva, tranquilo? Grandes áreas, pessoal, grandes áreas de soja, de latifúndios, grandes áreas de pecuária bovina extensiva, beleza? Extração da madeira, tá? Aí só que você fala, madeira, professor, não é a madeira para fazer móveis, né? Como é na região sul araucárias. É a madeira para carvão, né? Carvão vegetal e celulose, beleza? Isso também está destruindo o cerrado, em menor escala do que a agropecuária, mas também está destruindo o cerrado. E a questão do extrativismo mineral, especialmente minério de ferro, tá? Tem uma área de extrativismo mineral que a gente vai falar dela depois, que você vai entender. Mas são os principais fatores. Eu até posso colocar aqui, pessoal, a expansão urbana, tá? Expansão urbana, mas numa escala menor, tá? A gente vai falar da expansão urbana daqui a pouco também. Ok, ameaça de desertificação do ecossistema. Gente, é a primeira vez que você vê isso? Um ecossistema brasileiro que está ameaçado de desertificação? Cara, entra na fila aí, porque já vimos vários, né? Quer ver? Vamos fazer uma listinha rápida aqui. Listinha rápida de ecossistemas ameaçados de desertificação. A Amazônia. Lembra do processo de arenização dos solos? Mais um. Lembra de Caatinga? Também mais um na lista. Lembra de Campos ou Pampas? Mais um na lista. E agora quem? Cerrado. Quer dizer, são vários. A desertificação é uma realidade no Brasil e eu vou dizer mais, no mundo hoje, beleza? No mundo hoje. Aliás, semana passada, eu estou falando isso, eu estou gravando essa aula dia 14 de setembro. Né? Semana passada, a primeira semana de setembro, cara, a quantidade de incêndios nos Estados Unidos, especialmente costa oeste, Califórnia, foi incrível, né? E continua sendo, né? Isso é um fator que prova para a gente o quanto que a gente vai tendo um clima cada vez mais seco, né? Em várias partes do mundo, não só no Brasil, né? Isso tem tudo a ver com esse processo de desertificação que a gente está falando aqui, beleza? E o uso indiscriminado das queimadas, que destrói esse ecossistema, beleza? Eu vou falar de Pantanal na próxima aula, quer ver? Ó? Antes de Pantanal. Gente, para não embolar, sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar para começar a próxima aula explicando os tipos de cerrado, tá? Então eu começo o Pantanal, né? Depois desse pedaço aqui, tá? Mas eu vou fazer essa explicação na próxima videoaula, na videoaula número 3, para a gente ter tempo de detalhar isso aqui. E aí eu aproveito e falo sobre as queimadas provocadas pelo ser humano e as queimadas provocadas pelo próprio Pantanal. Desculpa, pelo próprio cerrado, beleza? Então, fechando essa videoaula, aula que vem, terminaremos o cerrado para depois começarmos o Pantanal. Valeu, turma! Abração para vocês, tudo de bom, até mais!